pessoal, como é que vocês estão? A gente vai começar agora um conteúdo novo, muito importante, que de certa forma reúne tudo aquilo que a gente estudou até agora. A gente falou muito do inconsciente, dos processos e fenômenos psicológicos que ele produz. Nós falamos da sexualidade infantil como uma forma de manifestação das pulsões, né, da nossa vida pulsional, daquelas motivações internas e inconscientes que vêm justamente, tem conexão com a base biológica, com a estrutura do nosso corpo, com as nossas zonas erógenas, com a nossa relação entre o prazer e o desprazer. Fizemos todo esse bercinho, todo esse fundamento para agora chegar nos conceitos que eu acho que são os mais conhecidos, que é justamente a estrutura do aparelho mental, aquilo que a gente pode chamar de geografia da mente. Por que geografia? Porque a gente está falando do aparelho mental enquanto um aparelho que tem regiões distintas, que tem áreas que são específicas, e essas áreas elas se dialogam e se interagem e muitas vezes se conflitam. Então agora a gente vai começar a ver melhor esses conceitos. A gente viu o termo inconsciente, já falou dele várias vezes, mas a gente ainda não definiu o que é o inconsciente e por que ele age dessa maneira. Então a gente vai ter que ver agora alguns conceitos que vão ajudar a gente a perceber isso. Me acompanha agora para a gente então começar a introduzir esses conceitos, tudo bem? O que a gente percebe em Freud, antes da gente começar, eu acho melhor, antes da gente ir direto para o tópico, a gente precisa sempre retomar algumas coisas, a gente sempre precisa manter claros os conceitos anteriores que a gente já aprendeu. Por quê? Se a gente não faz isso, se ficou alguma fragilidade para trás, eu acho que isso vai atrapalhar completamente a visão que vocês vão ter agora do caso. Então a gente vai precisar se focar nesses quesitos. Bom, que produtos psíquicos, que fenômenos psíquicos Freud demonstrou maior atenção e como que isso ajudou ele a compor as suas ideias? Bom, o primeiro desses fenômenos psicológicos importantes são os sintomas. Principalmente a histeria. A gente já viu no filme do Freud, a gente já viu que boa parte das suas primeiras obras eram estudos basicamente sobre sintomas histéricos. Ele só ficou nisso? Não. Ele estudou sintomas obsessivos, sintomas paranoicos, diversas outras formas sintomáticas de manifestações patológicas. Entretanto, as histerias, eu acho que por uma questão da época, né, do contexto sócio-histórico, era um elemento que ficava muito em destaque, justamente porque as histéricas elas demonstravam um paradoxo para os psiquiatras da época. Elas tinham manifestações claras de psicopatologias, mas que não tinham fundamento orgânico. E como o paradigma da psicoterapia da época era justamente um paradigma focado no desenvolvimento de sintomas conectados diretamente a lesões orgânicas no sistema nervoso, a não presença de lesões só podia significar que aquelas pessoas não estavam realmente doentes e que os sintomas eram alguma forma de exagero ou de mentira. Muitas mulheres eram acusadas de mentir por causa disso. E aí o que acontece? Freud justamente começou a mostrar que sim, existem sintomas, inclusive físicos, que se manifestam por conflitos psíquicos. Então ele começou a demonstrar que a relação entre a parte psicológica e a parte biológica é muito mais complexa do que se imaginava na época. E isso foi um grande avanço. E outro ponto que Freud vai justamente demonstrar, e que eu acho que torna a obra dele uma obra importante, é justamente que não existe uma diferença muito radical entre os fenômenos ditos patológicos e os fenômenos considerados normais, cotidianos. Inclusive, ele estuda muitos fenômenos cotidianos para verificar o funcionamento dos mesmos mecanismos psicológicos. Depois a gente vai ter que estudar, vai ter uma aula só para diferenciar o porquê que alguns funcionamentos psíquicos acabam se tornando patológicos e por que outros não.
Quais são os fenômenos psicológicos que Freud estuda e que são do cotidiano, que são do desenvolvimento normal do ser humano? São os atos falhos, né? Os esquecimentos, os lapsos de escrita, os erros, as confusões, os sonhos, que a gente já viu, já estudou bastante, e os xistes, que são aquelas piadas, principalmente aquelas que tem aquele finalzinho que dá justamente, faz você entender o conteúdo humorístico do todo. Esses fenômenos foram muito importantes para Freud e ajudaram Freud a compor a compreensão que ele tinha de psiquismo, tá? Agora a gente precisa entender que todos esses fenômenos, eles eram produzidos, e a gente já estudou isso, por um funcionamento psíquico. Quais eram esses, quais são as formas, os funcionamentos psíquicos, as formas da mente criar esses produtos? A gente, para entender isso, a gente levou em consideração algumas questões muito importantes, tá? E eu vou tentar desenhar para que vocês percebam melhor isso, porque eu acho que visualmente vai ficar um pouco mais claro. Pessoal, me acompanha aqui na minha lousa virtual, onde a gente vai lembrar algumas coisas que a gente já estava estudando desde o período em que a gente estava no presencial, tudo bem? Desculpem as minhas habilidades manuais aqui, que são bem difíceis, mas a gente vai tentar compor o melhor possível, tá bem? Tô só preparando aqui. O que a gente precisa entender? Lembra que quando a gente estava falando dos produtos mentais, dos produtos psíquicos, eu acabava fazendo sempre um desenho assim, em que a gente tem um lado que é a nossa representação. E essa representação teria uma carga afetiva, tá? Então, essa parte aqui de cima do desenho indica a representação. O que é a representação? Representação é justamente o conteúdo, como eu vou dizer... Peraí que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí. O que é uma representação? Representação são as ideias, as fantasias, as imagens. É como se fosse o conteúdo perceptivo que vai parar dentro da sua mente. Então a gente vê, por exemplo, uma casa. Essa casa ela é percebida pelos olhos, ela vai parar no nosso cérebro e ali vai ter alguns neurônios que vão guardar essa representação do que é essa casa. Então, a imagem da casa é uma representação. Uma fantasia, né, que você faz sobre ser rico, milionário e querer morar em Miami seria uma representação. As ideias que você tem sobre os professores, sobre os seus colegas, são representações. Aquilo que você ouve, aquilo que você percebeu, que você tocou, são representações. Existem dois tipos de representações para Freud, tá? Isso eu não falei, mas eu quero que a gente possa agregar isso aqui. O primeiro tipo, caçarola, aí. O primeiro tipo de representação é o que a gente chama de representação de coisa. O que é uma representação de coisa? São justamente as imagens, os produtos perceptivos. Então, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você tocou, aquilo que você cheirou. Tudo aquilo que vem pelos 5 sentidos e que vão formar uma imagem na sua mente seriam as representações das coisas. Seria a cópia que a gente guarda na nossa mente do mundo externo. Só que existe também um segundo grupo de representações, que são justamente as representações que a gente conquista a partir da linguagem. São aquilo que a gente chama de representação de palavra. O que é uma representação de palavra? É justamente todo o conhecimento verbal que a gente adquiriu e que aí vai ficar guardado na nossa mente. Por exemplo, então vamos fazer uma equivalência aqui para a gente poder
entender melhor. Então imagina que vocês têm isso aqui na frente de vocês. É um relâmpago. Esse aqui é um retângulo, né? Um retângulo. Tá ok? Vocês estão percebendo esse retângulo. Esse retângulo está sendo visto pelos seus olhos e está sendo guardado na sua mente enquanto uma imagem que você já conhece e já viu várias outras vezes. Só que esse retângulo, ele está ligado também a um outro conhecimento, que é justamente a palavra retângulo. Seja essa palavra na sua forma escrita, seja essa palavra na sua forma verbal, né, ouvida. Então, essas duas representações dentro da sua mente, elas são representações que estão conectadas, estão entrelaçadas, tá? Então a gente tem esses dois tipos de representação. A representação de coisa, que é aquele que você percebe no mundo, e a representação de palavra, que é aquilo que você aprendeu a nomear. Para que isso é importante, professor? Isso é importante para agora? Não. Entretanto, essa diferença vai ser muito grande quando vocês forem aprender a técnica psicanalítica e quando vocês forem aprender a importância dessas conexões, né? Da conexão entre a palavra e as nossas representações internas de coisa. Isso vai virar um tema depois. Tudo que a gente viu até agora é isso, são as representações, são as imagens mentais, sejam essas imagens de coisas, de percepções ou de palavras, de conteúdos verbais, sejam falados ou escritos, tá? Só que toda representação, ela vem acompanhado do que a gente pode chamar de uma carga energética. Essa carga energética, a gente chama ela de carga afetiva ou de afeto. Ela é justamente o componente energético que vai dar um valor afetivo àquela ideia. Por exemplo, se eu mostro para vocês uma foto de uma casa comum, vocês vão ter lá a representação de coisa, que é a foto da casa que vocês perceberam. Vocês vão ter representações de palavra, que é a palavra casa, que vocês sabem escrever e sabem falar. Só que qual é o afeto ligado a essa foto? Se essa casa é uma casa qualquer, provavelmente essa foto pode não ter nenhuma carga afetiva. Mas se é a foto da casa de vocês, se é a foto da casa da avó de vocês, ou de algum parente querido, ou namorado, namorada, quando vocês olham para essa foto, provavelmente alguma carga afetiva começa a aparecer, começa a estar ligado a essas imagens. Então, é muito diferente a percepção que a gente tem de uma casa qualquer e da casa da gente, da casa de alguém que a gente gosta. E estou falando de casa, mas pode servir para qualquer coisa, né? Essas representações afetivas, elas podem ter várias qualidades emocionais. Podem ser afetos mais intensos, mais positivos, como podem ser afetos intensos e negativos. Tem ideias que elas vão ter uma carga afetiva pequena, quase nula. Opa, peraí, uma carga afetiva quase nula. Tem outras ideias que vão ter uma carga afetiva muito intensa. Cada ideia vai ter uma quantidade de carga afetiva e essa quantidade vai interferir na forma como essa ideia vai se movimentar no seu aparelho psicológico. Para a gente entender a importância dessa carga afetiva, a gente tem que lembrar, primeiro, lembra que eu falei da diferença entre a conexão de ideias na consciência e no inconsciente? Então, na consciência, vamos imaginar que a consciência ela é essa linha, né? Por que uma linha? Porque a consciência ela é organizada no tempo. Então, por exemplo, você está conversando sobre a sua vida com alguém. Aí você lembra uma coisa, você lembra outra coisa, você lembra outra coisa, você lembra outra coisa. E as ideias se conectam numa linha lógica,
num pensamento muito coordenado. Só que por debaixo dessa linha da consciência, geralmente a gente tem aqui uma série de outras representações que são inconscientes e que se conectam de maneira muito diferente. Elas são muito loucas, assim. É uma outra lógica de conexão. É uma outra forma de relação. Então essas ideias inconscientes, elas se conectam de uma maneira e a consciência, ela se conecta de uma outra maneira. Algumas vezes, né, algumas vezes acontece de uma ideia inconsciente se conectar com uma ideia consciente. E aí ela passa a manifestar dentro dessa ideia. Ela se manifesta na consciência. Isso acontece nos atos falhos, isso acontece nos sintomas, isso acontece nos sonhos, isso acontece no xiste. Todo um movimento inconsciente de repente aflora para a consciência. Só que será que essas ideias sempre afloram de maneira da forma como elas são? É aí que está a questão do Freud. Quando ele fazia os processos hipnóticos, o que ele fazia? Ele abria um buraco nessa consciência e praticamente entrava no inconsciente e via as ideias ali praticamente do jeito como elas eram. Então, todas as ideias traumáticas, todos os pensamentos que a pessoa se culpava, eram pensamentos que apareciam de uma vez. E aí, esses pensamentos, muitas vezes, eram pensamentos que tinham uma carga afetiva dolorosa muito grande. E aí, esses afetos acabavam por sair. Isso é o que acontece na relação catártica. Então, o Freud está fazendo perguntas para a paciente, as perguntas estão ali acontecendo normalmente, até que de repente, uma ideia do inconsciente consegue passar, e aí essa ideia do inconsciente tem toda uma carga afetiva. E essa carga afetiva explode numa manifestação catártica. Mas isso acontece porque o indivíduo está em hipnose. Um fenômeno que permite todo esse que permite que todo esse material emocional apareça é justamente o desaparecimento das resistências. O que é uma resistência? Resistência é todo um processo que, de alguma maneira, interfere aqui, ó, vai criando uma dificuldade para que as ideias aflorem para a consciência. Freud percebeu que não é fácil o inconsciente se manifestar. Mesmo na hipnose, a gente pode ver no filme várias cenas da Cecily, né? Por exemplo, aquela cena clássica da Cecily, que é uma cópia do caso da Ana O, aonde a Ana O viu o cachorro da família beber água na xícara e ficou muito enojada e aí teve hidrofobia, não conseguia mais beber água. A cena era tão nojenta para ela que a dificuldade de botar para fora essa cena foi muito grande. E quanto mais a cena é carregada de afeto, mais difícil era. Por exemplo, voltando ao filme novamente, lembra que quando a Cecily começa a lembrar da cena da morte do pai, ela imagina que os médicos foram na casa dela e levaram ela para o hospital, e no hospital tinham aquelas enfermeiras muito estranhas e músicas, e ela foi obrigada a ver o pai morto na cama. O Freud olhou para tudo aquilo e falou: eu tô achando que isso não é a verdade. Tem algo a mais ali no fundo. E aí Freud apertou, 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 e de repente o que saiu? Que os médicos eram policiais, que o hospital era um bordel. E aí a grande verdade terrível que ela não queria encarar: o pai dela trocou uma noite com ela para passar o tempo no bordel com outras mulheres. Ela foi trocada pelo
por outras mulheres. O pai a trocou, a abandonou em casa. E isso foi muito doloroso para ela. Tão doloroso perceber essa falha do pai, perceber essa troca, que ela não só enterrou no inconsciente, mas ela distorceu essa lembrança de modo que ela não conseguia mais acessar isso. Então o que está acontecendo é que a mente dificulta tanto esse processo que muitas vezes, para que a gente não perceba essa ideia, a mente vai fazer uma série de associações, uma série de relações entre todas essas ideias, criando às vezes imagens novas, transformando bordéis em hospitais, transformando prostitutas em enfermeiras, transformando policiais em médicos, para que ela não acesse a verdade. Como que essas transformações acontecem? Quais são esses mecanismos? A gente vai ver agora esses mecanismos. São 3 principais que a gente precisa conhecer. Agora nós vamos então tentar entender como que essas representações internas podem ser modificadas, podem ser deformadas para que a gente não tenha acesso às lembranças mais dolorosas. São 3 principais mecanismos psíquicos. Só lembrando aqui que isso aqui é o que a gente já viu, tá? É aqueles desenhos que eu fiz para vocês em que o afeto é justamente a bolinha, a representação é a bolinha e o afeto seria essa cobrinha que eu faço aí, que é como se fosse a representação da carga energética que fica naquela ideia. Os 3 procedimentos, os 3 mecanismos psíquicos que a gente tem que entender é justamente esses aqui. O deslocamento, a condensação e a formação de compromisso. Vamos ver um pouquinho cada um deles. O que é o deslocamento e a condensação? No deslocamento, vamos imaginar que a gente tem na nossa mente inconsciente uma ideia, né, uma representação. Às vezes eu chamo representação de ideia, mas é por costume, tá? A representação pode ser uma ideia, uma fantasia, uma imagem, qualquer coisa que fique guardada na nossa memória, tá? E vamos pensar que essa é uma ideia, é uma representação muito traumática, ou seja, ela tem uma carga afetiva dolorosa muito grande. Uma cena de perda, uma cena de assalto, uma cena de violência, alguma coisa que foi muito disruptiva, muito impactante. E você não está dando conta de lidar com essa ideia. E o que acontece? Muitas vezes a sua mente percebe que, como ela não consegue estar dando conta de você perceber, de ter essa lembrança de modo consciente, o que ele faz? Ele pega uma ideia que tem uma carga afetiva mais neutra, uma carga afetiva menor, e transfere a carga afetiva que é intolerável para essa outra ideia. Então aí você vai ter uma ideia que antes era neutra, carregada com uma carga afetiva muito ruim. Onde a gente vê isso? Por exemplo, o exemplo mais claro que a gente já deu aqui foi o exemplo da Cecily ou da Naó quando ela tem hidrofobia. Ela tem uma cena que é muito nojenta para ela, que é a cena do cachorro bebendo água na xícara. O nojo que ela sentiu foi tão grande que ela transferiu esse nojo dessa cena que ela não quer lembrar para a água. E aí ela deixa de beber água. Esse mecanismo do deslocamento ele acontece muito em fobias. Por exemplo, você sofre uma experiência traumática, às vezes na infância, uma experiência que você não consegue se lembrar, ela vai para o inconsciente. E para que você não acesse essa ideia que é difícil, toda essa raiva, ou essa angústia, ou esse susto, esse medo, vai ser deslocado para uma representação que às vezes é neutra e que acaba se tornando algo muito amedrontador. Por isso que muitas pessoas têm medo de coisas que parecem ser muito banais. Por exemplo, medo de borboleta, medo de lagartixa. São medos que, na verdade, refletem um afeto que não é
Em relação à lagartixa, a pessoa nunca teve uma experiência muito traumática da lagartixa que foi lá e mordeu o dedo dela e desde então ela ficou com medo de ser decepada por uma lagartixa. Na verdade, ela teve uma experiência anterior que de alguma maneira se associou com a imagem ou com alguma coisa relacionada à lagartixa e fez com que todo esse afeto fosse deslocado dessa experiência traumática para a representação da lagartixa. E a partir daí, toda vez que ela vê uma lagartixa, ela sente esse afeto. Porém, esse afeto não está ligado com a ideia original e preserva o indivíduo, então, de ter consciência dessa ideia original. O deslocamento acontece quando o afeto é muito poderoso para ser contido, a mente não está dando conta de contê-lo, então a mente prefere jogar ele para outro lugar, e aí você preserva aquela ideia que fica guardada no inconsciente, você não precisa olhar para ela, né? Um outro mecanismo muito importante é o da condensação. O que acontece na condensação? Representações diferentes, ideias diferentes, né? Se combinam, formando uma outra ideia, que é a combinação das duas. Isso acontece muito no sonho. Por exemplo, quantas vezes você já sonhou com uma pessoa que ela tinha o rosto de um amigo, mas vestia as roupas de um conhecido e tinha um comportamento muito parecido com a sua mãe? O jeito de andar, por exemplo. Aí você vai falar, nossa, mas é uma pessoa nova que você criou, quase que um Frankenstein, que tem o rosto de um, a roupa do outro, o jeito de andar do outro. Esses personagens que o sonho cria são condensações. Provavelmente nesse sonho, essa pessoa está representando simultaneamente as três pessoas. Só que numa só. Por que a condensação acontece? Porque a mente, muitas vezes, ela tem a necessidade de representar muitas coisas. E cada ideia tem uma carga afetiva que torna essa ideia muito carregada. Para que você possa descarregar tudo isso do jeito mais econômico, do jeito mais fácil, é muito melhor você combinar essas duas ideias em uma só, que vai carregar toda essa carga afetiva e pode passar para a consciência. É uma maneira de você distorcer, por quê? Porque a pessoa que tem a cara de um amigo, o jeito de andar do outro, a roupa de uma outra pessoa, quando forma uma representação nova, fica disfarçado, fica às vezes difícil. Só parando para pensar é que você fala, mas aquele jeito de andar é igual ao da minha mãe. Se você não parar para pensar, vai passar despercebido, vai virar uma pessoa maluca que apareceu no seu sonho e você não sabe quem que é. Então é uma forma de disfarce. A condensação, ela economiza o funcionamento mental, fica mais fácil, e também ela cria disfarces, né? Por quê? O que eu tô falando? Por que eu tô falando de economia? Lembra do princípio do prazer, do princípio da constância. A mente precisa descarregar o máximo de energia possível da maneira mais fácil. A mente precisa descarregar esse afeto. O que significa descarregar o afeto? Deixar ele aparecer na consciência. Quando ele aparece na consciência, quando ele se manifesta na sua mente ou no seu comportamento, ele acontece, vamos dizer assim. E quando ele acontece, ele se descarrega. Um outro tipo de mecanismo importante é a formação de compromisso. A formação de compromisso, como a gente já falou, é quando há um conflito entre representações diferentes. Geralmente, a pessoa está sofrendo um conflito entre os desejos inconscientes e a censura ou as defesas psicológicas. Esse confronto entre essas duas ideias cria tensão psicológica. O desejo quer aparecer na consciência. A mente consciente, com medo do sofrimento que esses desejos vão causar, estão bloqueando. Ou seja, vai se criando um acúmulo de energia psicológica, de tensão, de angústia. E você sabe que esse aumento de tensão causa desprazer. Então, para a mente poder dar um jeito nesse conflito, cria-se uma formação de compromisso. A formação de compromisso é um acordo de guerra, vamos dizer assim.
Por um lado, cada parte ganha e por outro lado, cada parte perde um pouco. Ninguém ganha tudo que quer, mas todo mundo se realiza um pouquinho. O desejo inconsciente aparece, mas aparece disfarçado. Então a gente não vai perceber que ele está lá, mas ele está lá. E a censura vai conseguir impedir que o desejo apareça, mas vai ter que deixar que esse desejo de alguma maneira se manifeste, nem que seja disfarçado. Então, a formação de compromisso é um acordo entre os desejos inconscientes e a censura que permite a manifestação desses desejos de forma disfarçada. Disfarçada em quê? Disfarçada nisso aqui, ó. Sintomas, atos falhos, xistes e sonhos. Então, os nossos sintomas, atos falhos, xistes e sonhos são formações de compromisso. São justamente esse processo em que os dois lados entram em um acordo e se disfarçam. Disfarçam-se como? Através do deslocamento e da condensação. Então, através do deslocamento da condensação, vai se criando um disfarce dos desejos inconscientes que vão se manifestar, então, na forma de sintomas, de atos falhos, de xistes e de sonhos. É a forma da mente se preservar, é a forma do indivíduo não deixar a sua parte mais dolorosa aparecer. Mas por que os desejos inconscientes são tão perigosos? Por que eles não podem aparecer? Primeiro, porque nós somos seres sociais e a gente é educado a perceber que algumas partes de nós não são aceitáveis. Então, durante a nossa vida, a gente vai perceber que tem partes de nós em que a gente não aceita. As nossas fragilidades, os nossos defeitos, os nossos desejos mais socialmente vergonhosos, as nossas experiências mais dolorosas, todas essas vivências, muitas delas vinculadas à sexualidade infantil, vão ser barradas no processo social. Pensa só, por exemplo, todo mundo tem um desejo, né, de acordo com a psicanálise, que são desejos de fundo sexual, eróticos, vinculados aos pais. Não foi fácil para a sociedade começar a dizer isso abertamente, ainda não é. Mas estão lá, de acordo com a psicanálise, estão lá. Alguma vez na vida, na infância, você já teve algum desejo erótico vinculado às pessoas mais próximas da sua família. E hoje, quando você pensa disso, né, é muito terrível. Eu acho engraçado que muitas vezes as pessoas fazem aquela piada, né? Pais não fazem sexo. Por quê? Porque eu preciso ocultar a sexualidade dos meus pais, porque a sexualidade deles me lembram que eles são pessoas desejáveis inclusive por mim. Então eu não posso, se eu bloqueio a sexualidade deles, eu bloqueio o risco de eu me colocar em relação de desejo com eles. Então é muito difícil a gente entrar em contato com diversos sentimentos, com diversas questões, justamente porque o nosso processo socializador cria uma cisão em que partes de nós não são aceitáveis. Então imagina só, você tem um desejo inconsciente, infantil, fantasias que você teve na época da infância, que de repente na vida adulta aparecem. Imagina se você toma consciência disso. Meu Deus, eu já tive esse tipo de desejo. Eu já quis matar o meu pai. Eu já tive vontade de fazer algo muito ruim com a minha mãe, com o meu pai. O que acontece com você? Você suspira. Nem todo mundo é capaz de olhar para o seu lado mais obscuro, né? Para o seu lado mais vergonhoso, vamos dizer assim. Então, esses desejos, esses pensamentos inconscientes, quando eles começam a aparecer, a mente vai falar, opa, não, isso vai causar mais dor do que satisfação. Só que a mente inconsciente não pensa isso, ela quer se manifestar. E a censura não quer deixar. Então, para que essa tensão não se torne muito grande na mente, eles fazem um acordo e manifesta alguma coisa que simbolicamente representa essa briga. Representa o desejo e representa a censura, que é então os sintomas, os atos falhos, os xistes e os sonhos.
Espero que isso tenha ficado mais claro para que a gente possa entender como que isso acontece dentro da mente tal como a gente vai estudar agora. Essa parte das redes de associações de ideias, a gente já falou um pouco, né? Imagina que essa foto representa um pouco como que as ideias no inconsciente ficam associadas de maneira maluca. Esses pontinhos vermelhos seriam as representações, cada qual com a sua carga afetiva maior ou menor, e essas ideias criam uma rede louca de associações. Quanto mais grossa a linha, significa que a associação é mais forte. Quanto mais fina, essa associação é mais distante. E a gente tem essa rede dentro da gente. As nossas ideias, as nossas memórias vão criando redes de ideias que se conectam. E essas redes vão sendo se formadas desde a infância até a nossa vida atual. E elas não desaparecem quando elas estão no inconsciente. Então, a memória inconsciente, ela é, como vou dizer assim, imortal. Ela não deixa de existir. Ela fica lá, de alguma maneira guardada nessa rede. E isso vai permitir entender como que essa rede... Eu vou pular essa parte aqui do sonho, tá? Porque isso a gente já falou. A ideia dessa rede vai estar dentro da estrutura mental. Bom, esses conceitos, alguns foram retomados, outros foram acrescentados, mas são extremamente importantes para que a gente possa agora definir o que é o aparelho psicológico. Freud, quando vai definir o aparelho psicológico, ele vai falar que o aparelho psicológico ele é como se fosse, vamos dizer assim, um mapa. Um mapa em que existem áreas da mente que são diferentes, que são submetidas às leis diferentes. Como se fosse um país, um mapa mundi, vamos dizer assim. Nós temos aqui o mapa mundi, vamos pensar no mapa da América do Sul. Tem o Brasil, tem todos os países em volta do Brasil. Cada região tem um funcionamento diferente, tem uma língua diferente, tem um conjunto de leis diferentes, tem uma cultura diferente. Imagina que a nossa mente é como se fosse um mapa mundi de você, onde cada parte da sua mente tem suas regras, sua forma de funcionamento, sua forma de perceber as coisas. Freud chama esses mapas, né, essa estrutura do aparelho psíquico de tópica. Por que ele usa essa palavra tópica? Tópica vem de topos, que em latim significa lugar. Então, a primeira tópica é a primeira estrutura dos diferentes lugares psíquicos. Por que isso é diferente? Por que isso é novo? Porque na época do Freud, a mente era uma só, a consciência. Tudo que estava na mente era o que estava na consciência. Então, a gente só tinha como se fosse um lugar psíquico. Freud começou a perceber que a mente nada mais é do que a interação de diversos lugares psíquicos. E aí ele vai começar a perceber que se a gente não estrutura outros lugares psíquicos para além da consciência, a gente não dá conta de perceber como que a mente funciona na sua totalidade. Só que ele desenvolve a sua tópica em dois momentos. Tem um primeiro momento, que é a partir de 1900, com a obra Interpretação dos Sonhos, mais especificamente capítulo 7, onde ele faz a estrutura da primeira tópica. A primeira estrutura de como o aparelho mental funcionaria. Ele usa essa estrutura para tentar explicar o sonho. Por que os sonhos são formados e depois ele usa isso para explicar também os xistes, os atos falhos, os sintomas, etc. Depois, em 1920, 22, por aí, ele vai publicar um outro livro que é O Ego e o Id. Nesse livro, ele cria a segunda tópica, onde ele complementa a primeira. E dentro dessa primeira, ele coloca 3 instâncias, que é aquelas que a gente conhece como id, ego e superego. Agora a gente vai entender um pouco como é que são essas duas tópicas e conhecer um pouquinho mais da teoria do Freud. Pessoal, dá uma paradinha agora, porque a gente tem um conteúdo muito grande, muito complexo, vocês precisam digerir muita coisa. E na próxima aula, então, a gente vai retomar esse tema, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima!